noite, pessoal. Aqui é o Diego, mais uma vez, o professor tutor de Sociologia de vocês. Tudo bem? Como é que estão os estudos? Estão conseguindo avançar? A compreensão das temáticas está sendo tranquilo? Está com alguma dificuldade? Lembrando que, sempre que vocês precisarem de algum auxílio, tirar alguma dúvida comigo, pode chamar no WhatsApp, pode chamar no nosso Google Sala de Aula, pode contactar pelas diversas plataformas que eu disponibilizo para vocês, certo? E aí, sem muitas delongas, estou aqui hoje para apresentar a explicação sobre a semana 2, sobre o conteúdo do PET 1, semana 2 em Sociologia. Vamos começar? Então, bora lá! Bom, pessoal, semana 2 em Sociologia para o terceiro ano, o que nós temos como tema? Nós temos o processo de socialização. Lá a gente vai estudar um pouquinho sobre como que a gente aprende os valores da sociedade, como que isso é transmitido para cada um de nós e como a gente dá continuidade a esse aprendizado. Bom, a gente pode responder que tudo isso se dá por meio do processo de socialização. Socialização é o processo pelo qual um indivíduo interage com o outro. Você interage com seu amigo, você interage com seu patrão, com seu parente, com um colega de escola, com um vendedor na loja. Todo momento em que se tem dois indivíduos e eles ali estão trocando alguma informação, estão tendo algum tipo de contato, está acontecendo um processo de socialização. Nem sempre é necessário falar alguma coisa. Muitas das vezes no ato de observar, no ato de escutar, de perceber o outro, o processo ele já vai se dando. Porque é observando o outro que eu vejo o que está certo ou errado ali, é observando o outro que eu aprendo ou não aprendo algo, e por meio dessas tarefas é que a gente vai aprendendo os costumes, aprendendo as tradições, aprendendo tudo aquilo que a sociedade nos impõe e exige como primordial para que a gente possa fazer parte dela. Então, a socialização é uma principal ferramenta, uma principal forma de preparar os indivíduos para poder trabalhar e moldar a sua individualidade, os seus interesses pessoais com o coletivo, com as leis, com os interesses do todo. Porque, querendo ou não, viver em sociedade é abrir mão de alguns objetivos, de alguns desejos que são só seus, de um egoísmo que te movimenta a querer ter tudo que você quer, de qualquer forma que seja. Isso, e a vida em sociedade exige um pouco do contrário, né? Você pode ter sua liberdade, você pode ter seu direito até um certo ponto. Por quê? Se você ultrapassar isso, você esbarra na vida do outro, você esbarra na oportunidade que o outro tem de viver a vida, e em sociedade é necessário os limites para que todo mundo consiga conviver bem. Então o processo de socialização é dessa forma, tem essa função: ensinar, passar valores, mostrar os vários caminhos, determinar aquilo que a gente precisa para a nossa vida. E como que isso acontece? Quais são os níveis em que isso acontece? O processo de socialização é dividido em dois tipos: o processo de socialização primário e a socialização secundária. A primária, como já revela o nome, é aquela que acontece no nosso primeiro momento de vida, o nosso primeiro momento de contato com a sociedade, que é quando a gente nasce. Quando a gente está despreparado, fraco, que a gente precisa, assim como todos os animais, de uma proteção, de uma alimentação mais simples, de um cuidado daqueles que fazem parte do nosso grupo e que são maiores, né, que já podem nos proteger. Então aí é o primeiro contato, onde nós temos com nosso pai, nossa mãe, com familiares. É quando a gente começa a observar, a aprender pela observação, a gente aprende a repetir, a gente começa a aprender sobre valores, sobre o que a gente deve fazer, o que a gente não pode fazer, e principalmente os costumes daquele grupo, daquela família. E aí, com o tempo, à medida que a gente vai aprendendo a linguagem, os principais modos de se agir ou não agir em grupo, a gente vai progredindo, adquirindo idade e indo para outros locais e conhecendo outras pessoas.
E aí a gente vai para a creche, a gente vai para a escola, a gente vai para o cursinho, a gente vai frequentar a casa de outros parentes distantes, a gente vai visitar os amigos, a gente vai para o trabalho, e aí vai. Ao longo da vida, a gente vai se integrando a vários outros locais, nos integrando a vários outros grupos, conhecendo uma vasta diversidade de pessoas. A socialização secundária é quando a gente já tem quase que 100% estabelecido os valores que nós temos dentro de si, que foram aprendidos, ensinados por nossa família. E quando a gente está apto a interagir com o outro, temos um certo nível de responsabilidade e autonomia, começamos a conviver com os outros. E é lá que a gente coloca em prática tudo que a gente aprendeu, tudo que é dado como o básico para a gente viver. E é nesses momentos que a gente entra em conflito, a gente questiona se o que a gente aprendeu é realmente o certo ou se existem outros pontos de vista. A gente começa a observar que o que o outro pensa é uma visão às vezes mais ampla do que eu achava ter. E aí é por meio disso que a gente vai interagindo, trocando ideias, formando opiniões e nos tornando cada vez mais individuais, mais diferentes. A gente começa a se adaptar, a se integrar em estilos, em grupos, se rotular, né, como integrante de tais ideias contrárias a outras. E assim o processo de socialização vai nos tornando diferentes, ao mesmo tempo que tenta nos colocar num ritmo próprio e que é o ritmo necessário para estar em sociedade. E aí, esse processo, ele é extremamente necessário para que a gente possa criar nossa identidade, para ter uma consciência de sociedade, é uma forma de se reproduzir os valores, dar continuidade àquilo que é o básico da vida em sociedade. E nessa discussão a gente termina rapidinho, porque é um tema bem tranquilo, o conteúdo da semana 2. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o conteúdo complementar da semana 2, certo? Com relação ao conteúdo complementar, o que eu coloquei lá para vocês? Eu trouxe 2 autores clássicos da sociologia para a gente expandir um pouquinho essa compreensão do que é o coletivo e do que é o individual. E aí eu trouxe Émile Durkheim e Max Weber. Os dois aí são parte daquele trio de sociólogos básicos para qualquer pessoa que queira entender um pouquinho de sociologia. Quais são suas diferenças? Émile Durkheim, ele trouxe muito do seu conhecimento baseado nas teorias, na visão da biologia, que era uma área que estava tendo novas descobertas em sua época, principalmente a questão da teoria da evolução estabelecida por Darwin. E nós temos Max Weber, que trouxe já uma visão ligada a um psicologismo, a uma questão de análise da individualidade humana. E aí pegou isso, levou para sua teoria. Vamos estabelecer então qual que é o entendimento desses dois com relação à sociedade. Durkheim, por ter esse pezinho na biologia, vamos dizer assim, ele entende que, assim como o corpo humano, a sociedade tem a sua estrutura, tem os seus principais órgãos que são necessários para fazer com que tudo funcione. Assim como o corpo humano tem seu status saúde, seu status doença. A sociedade tem seu status plenitude, estabilidade, tem seu status crise, guerras. Então, é nessa análise que o Durkheim vai estabelecer que a sociedade tem uma forma orgânica de funcionar. E aí a principal coisa para que ela funcione, exista, aconteça, é a construção de uma consciência coletiva. Então ele acredita que a sociedade tem que ter uma alma que passa pela ideia de coletividade. Sem esse sentimento, sem essa ideia de que fazemos parte de um grupo, cada um tem uma função nesse grupo. Se a gente não trabalhar pelo todo, nada vai funcionar. É a partir daí que ele acredita que
cada um de nós se torna ferramenta primordial para o funcionamento da sociedade. Então, sendo necessário a ação de todo mundo, a participação de todo mundo, ele vai compreender o quê? Que a sociedade, quando você observa um país, você observa uma comunidade, o que você notar de bom ou negativo naquele grupo é nada mais do que o reflexo do que está fazendo parte da vida daquelas pessoas. Então, a vida que é oferecida para aqueles indivíduos vai gerar um resultado, que é uma sociedade boa, justa, honesta, ou uma sociedade em conflito, em guerra, em autodestruição. E aí, por isso que ele vai dizer, por exemplo, em um de seus livros sobre o suicídio, e vai analisar ele além da questão biológica, psicológica e emocional. Ele vai colocar o suicídio também como uma possibilidade na sua origem social. Ou seja, se um poder político, poder de Estado, por exemplo, não consegue administrar o seu povo, atendendo às suas necessidades, atendendo aos seus desejos na medida do possível, impondo limites, ensinando as regras e fazer isso de uma forma funcional, a sociedade vai apresentar vários sintomas e que vão ser reflexos de um adoecimento das pessoas. E aí, em momentos de crise, momentos de crise econômica, de desesperança, questões como, por exemplo, no ano de 2020, aí que a gente teve a questão da pandemia, se o Estado não souber levar, não souber dar as condições para que a sua população se sinta tranquila, sinta que há esperanças de as coisas podem estar ruins, mas vão melhorar, se o Estado não consegue fazer isso, sua população entra em crise, entra em colapso, em desespero. Porque, querendo ou não, a nossa vida pessoal depende muito do grupo, né? Depende muito de como está a vida lá fora. Se o mundo está acabando à minha volta, a minha esperança dentro, com relação à minha vida, ela vai ruindo, né? Porque não existe o eu sem o todo sem o eu. Então, querendo ou não, quando uma comunidade, uma sociedade está em crise, seu povo também entra em crise. E com isso se gera desesperança, um sentimento de que nada importa, de que todo o investimento de dedicação, de se orientar pelas regras, não está levando a um retorno. E aí ele vai dizer que nós entramos no estado de anomia. Anomia é quando você está apático, sem se importar com o que está acontecendo lá fora. Você entra praticamente numa depressão, né? E aí você começa a entrar num ciclo de pensamento onde você acredita que não vale mais viver naquela sociedade, que não compensa seguir o que ela dita, porque está tudo em crise, o presidente, o rei, o representante que seja, não está dando conta de resolver esses problemas. Olha o caos que a gente está, gente morrendo, guerra para todo lado, uma desesperança, e as pessoas começam até a sofrer suicídio, a atentar contra a sua própria vida. E aí o Durkheim vai falar que isso pode ser o resultado de uma má administração, de um mau funcionamento da sociedade. Então, se tudo não estiver funcionando de forma harmônica, as crises vão chegar, vão adoecer o grupo e os indivíduos. Max Weber já vai trazer uma visão individual. Ele acredita que o que determina o conjunto, né, a sociedade em si, são as ações sociais. O que cada um de nós fazemos, as decisões que tomamos, tudo tem uma motivação, tudo tem uma finalidade, um objetivo. Cada objetivo chega, né, a nos levar a um resultado diferente, um resultado final que pode variar conforme os nossos objetivos e conforme como a gente guia as nossas práticas. Então, o que ele vai pensar? Ele vai pensar que todas as ações que fazemos, de certa forma, foram norteadas por algo que nos foi passado, por algo que nos foi ensinado. Tudo que a gente faz vai ser aceito ou não
pelo meio conforme os valores que a gente carrega dentro de si. E além disso, cada um de nós tem um pouco que da função do todo. Então não que na sociedade exista um órgão competente para a segurança pública, um órgão pelas leis, um órgão pela educação, um órgão pela saúde, apenas. Mas acaba que muitos dos valores que todas essas instituições pregam, a gente aprende, internaliza e muitas das vezes relembra no outro. Então, se você está fazendo alguma coisa errada, saiba que tem alguém que tem esse valor internalizado de que isso não é certo, que vai estar do seu lado e que, se ela ver o que você está fazendo, vai dizer: isso não presta. Então, de certa forma, é como se a sociedade tivesse milhares de olhos, que é os olhos que cada um de nós temos. E muitas das vezes a sociedade consegue falar para quem acha que ninguém está vendo. E aí é o julgamento, é o preconceito, é o que a gente diz sobre o que o outro faz. E isso surge a partir de uma relação de domínio, de controle, e que, segundo Weber, é um dos poderes, é uma das artimanhas políticas para se conseguir expandir, né, a estabilidade ou não de uma sociedade. Então, para ele, segundo ele, são as nossas ações que definem os moldes com os quais a sociedade vai progredir, vai avançar, vai se desenvolver. Então, as ações é que moldam o todo. Para que a gente tenha uma visão de como a sociedade está, é preciso analisar o que está movimentando cada pessoa. Quais são os papéis que as pessoas estão assumindo em sociedade? O que essas pessoas que estão nesse meio estão agindo, estão fazendo, estão buscando? E é a partir do que elas fazem que nós podemos saber se a população está virtuada, né? Está bem, está seguindo um propósito, ou se elas estão desvirtuadas, se elas estão desconectadas do todo. E aí talvez seja necessário reavaliar e restabelecer novos modos de agir dos indivíduos em sociedade. E aí eu apresentei um livro lá no PET, apenas para exemplificar como algo interfere em outro, como a economia anda junto da religião, por exemplo. E aí isso vem para fortalecer a ideia de Weber, que as ações elas se combinam, elas se favorecem ou não. Então a gente pode ter uma economia que preza pelo avanço, pelo desenvolvimento, e isso é positivo, se atrelando a uma religião que também acredita que estar com Deus é ter uma vida plena, conquistas, e aí a gente casa essas ideias e consegue um fortalecer o outro. É a união de forças, união de ações, para que uma possa justificar a outra e se fortalecer e conseguir abranger mais ainda a opinião das pessoas. Assim é com tudo, até com as nossas ações. Querendo ou não, a força política, a força dos políticos vem da onde? Da habilidade de saber chegar no que o outro quer e trazer esse outro para seu favor. É a prática da ação de um indivíduo que pode influenciar toda a escolha de outros, não é? Então, com relação a esse conteúdo complementar, a gente fecha nessa análise. A semana 2 é baseada nesse conteúdo, nesses conceitos. Vocês agora podem fazer as atividades pelo Forms, ou fazer manual e tirar foto e mandar para mim. Qualquer dúvida, me chamar no particular, tirar dúvidas, acrescentar alguma ideia que você acha que está faltando, fazer uma análise conjunta e o importante, aprender tudo isso. Beleza? Então, semana 3, nos encontramos lá. Até!